Como você acha que os jovens de hoje em dia deveriam encarar os desafios da vida adulta, nessa nova realidade de vida onde a internet e as redes sociais mudaram completamente a estrutura cultural, social do mundo? Como que alcança o equilíbrio entre material e espiritual quando o mundo está no ápice do endeusamento do ter, de tudo que é externo, em detrimento do ser, de tudo que é interno? Existe uma frase que eu gosto muito de um pensador indiano chamado Swami Vivekananda, que ele diz que quando as coisas são o fim e Deus é o meio, nós estamos vivendo o materialismo. Quando Deus é o fim e as coisas são o meio, nós começamos a viver a espiritualidade. Então as coisas são necessárias, fazem parte da vida. Não é mal que a gente busque coisas, mas mal é que isso seja o objetivo da nossa vida. Mal que seja isso não um meio, mas um fim em si. Nós, muitas vezes, hoje fazemos isso. Deus é, na verdade, um investidor nos nossos projetos pessoais. A gente só o procura para poder ajudar a ter as coisas são fim. Ele simplesmente é um patrocinador da nossa egotrip, não é isso? Dos nossos desejos, das nossas fantasias. A ideia é que a gente saiba se relacionar com as coisas, lidar com elas da melhor maneira possível, ter aquilo que é necessário, sim, buscar isso não tem nada de mal, mas que isso não seja o objetivo da nossa vida. Que nós tenhamos um objetivo no campo do ser, porque no final das contas é a única coisa que resta. Diante da morte nós estaremos com aquilo que somos. Se nós pensarmos nos nossos últimos momentos, as coisas que tivemos, podem ter sido úteis para proporcionar experiências, mas nesse momento nós estamos totalmente desnudos com aquilo que somos, com aquilo que a gente construiu dentro de nós. Portanto, que a gente não inverta as coisas, né? Que a finalidade da vida seja a construção do ser humano. Às vezes acho que a gente se engana um pouco achando que nós viemos ao mundo para construir coisas. Nós viemos para construir a nós mesmos. A natureza faz as coisas que ela precisa, não precisa de nós. Nós viemos aqui para construir a nós mesmos como seres humanos. Tudo mais é simplesmente um meio que pode ser bom ou mal, como é o caso da própria internet. É um meio maravilhoso se a gente sabe usar bem, né? Mas começa a ficar dependente dela, coisa que hoje já acontece, aí se torna um mal. Quando começa a deixar que ela modele a sua vida, aí se torna um mal. Se nós temos uma finalidade que tem a ver com o ser, uma finalidade de construção a nós mesmos como seres humanos, sabemos usar bem as coisas, na justa medida, sabemos dar o valor exato a elas. Usamos e não somos usados. Então, é mais importante que nunca que hoje o jovem tem uma certa tendência à rebeldia, de não querer fazer o que todo mundo faz, que ele saiba encontrar o que é que todo mundo faz. Todo mundo faz o quê? Todo mundo é materialista, que ele não seja. Todo mundo é egoísta, que ele não seja. Se ele quer ser original, que ele saia desses lugares comuns. Que busque algo mais profundo, mais elevado, busque uma espiritualidade mais limpa, busque encontrar algo de mais profundo na vida, porque aí sim ele está sendo original. Porque às vezes ele acha que está sendo original e está repetindo o que todo mundo faz. Então isso seria uma justa rebeldia. No seu documentário tem uma passagem que você fala que de vez em quando chora e não sabe muito bem por quê. Você acha que por trás disso tem alguma angústia existencial mal resolvida? Alguma coisa que você ainda está buscando? Eu tinha muito isso, assim, em muitos momentos da minha vida eu simplesmente entrava num buraco muito profundo e eu ficava nesse buraco, eu chorava, assim, parecia que era um bebê ainda, que acabou de nascer. Era um choro profundo, um buraco profundo. Eu não via sentido na vida, assim. Tinha momentos que eu não via por que eu estava viva, sabe? Era uma coisa muito dolorida que eu não entendia. E depois de 2 anos para cá, quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e a entender cada padrão, cada ciclo repetitivo da minha vida, cada buraco, aonde estava cada vazio, como eu conseguiria preencher, só eu comigo mesma conseguiria me preencher e me amar e me aceitar e me enxergar sem culpa, sem vergonha. Aí a cada dia que passou, que foi passando, eu sentia menos e menos e menos. E hoje em dia é muito raro eu ter algum momento assim, nunca mais tive tão profundo assim. Às vezes até vem um chorinho, mas assim... E antes eu ficava muito querendo saber o porquê. O que está acontecendo? Por que eu estou... Aí eu dava motivos para esses choros, né? É porque tal coisa aconteceu. É porque fulano fez isso comigo. Eu tinha muito essa mania de, porque fulano fez, Beltrano... Nunca eu fiz, era sempre os outros. Como todo mundo. E hoje eu aprendi, nossa, quando eu comecei a aprender o quanto que eu fiz, eu fiquei, nossa, só eu mesma que estou escolhendo. Hoje eu acredito isso, que a gente mesmo é que cava os destinos da nossa vida, né?
E aí hoje eu vou observando dessa maneira e eu falo, nossa, olha o que eu estou aprontando aqui de novo. E quando eu comecei a perceber isso e a deixar bem consciente, tudo para mim é um sinal, sabe, na minha vida. Tudo é um sinal, tudo é uma oportunidade que está me dando de eu aprender alguma coisa. E aí eu vou pegando isso e quanto mais eu fui agindo assim, menos isso aconteceu, sabe? A última vez que eu lembro de ter chorado foi uma coisa que aí eu nem quis saber o porquê, eu deixei chorar um pouquinho assim, falei, está tudo bem. E depois de 10 minutos eu já estava ótima de novo. Então, desde que eu comecei esse mergulho, eu nunca mais tive essas sensações, sabe? Eu só aprendi a me cuidar, a me perdoar, a não ter essas grandes questões, que as coisas são mais simples do que a gente imagina. E às vezes eu mergulhava nos porquês. E aí quando eu aprendi a deixar assim, leve, eu nunca mais entrei nesses buracos. E o filme ele vai falando disso, né? Tem uma hora que eu tô numa confusão mental ali antes de ir pro Nepal, que eu tô assim, me dividi em duas, porque antes de cantar, quando eu comecei a cantar, eu tinha muita vergonha de falar pro público. Então, quando a música tocava, eu dançava, cantava, estava perfeito. Mas quando acabava aquela música, entre uma música e outra, eu não sabia o que falar. E eu ficava ali, bota outra música logo. Eu não queria ter o silêncio entre as duas músicas, porque eu não sabia o que falar com as pessoas. E aí eu chamei uma professora de teatro e comecei a escrever o que eu falaria, para poder eu ter em mente o que vou falar. E eu escrevia baseado nas músicas que eu cantava, que eu também tinha escrito. E daí eu entendi que aquilo era uma parte minha, que eu queria colocar para fora, mas tinha vergonha. Então ia colocando nessa forma de personagem. Só que depois de um tempo fazendo tanto isso, só trabalhando, eu acreditei que eu só era gostável quando eu tinha aquela personalidade. Que a minha maneira de ser mais envergonhada, ou mais insegura, ou mais, né, duvidosa assim, das coisas e tal, menos confiante, não era gostável como a outra versão que eu estava mostrando. E aí eu só mostrava essa outra versão, só mostrava, e acabou que eu estava ali enterrando um lado meu que existia também, que também fazia parte, né? E o filme fala sobre essa divisão que eu fiz na minha própria cabeça. Eu inventei que tinham duas pessoas, quando na verdade era só uma pessoa que resolveu que só uma parte minha era gostável. E quando eu vou resolvendo isso no filme, né, é até meio incômodo para mim assistir aquela cena que eu tô lá numa confusão e eu olho aquilo e falo, nossa, olha como que eu tava confusa. E no final sou eu fazendo essas pazes comigo e gostando dos dois lados, do lado inseguro, do lado confiante, que todos nós temos essas dualidades, na minha opinião. E essa é o resumo do que aconteceu comigo, assim, de fazer as pazes, de estar tudo bem, dos meus momentos. É muito comum que a gente tenha uma sobrepersonalidade, uma máscara, que nós compomos achando que é o que as pessoas gostam. E num determinado momento tem que fundir esses dois rostos, é sempre um processo um pouco dolorido. Era esse o processo que eu queria mostrar, assim, no filme, porque eu acho que hoje em dia com as redes sociais, as pessoas sentem essa necessidade de ter esse personagem que vai para o Instagram, que vai para as redes para vender o seu trabalho, ou para, enfim, né, para ser o seu trabalho. E aí, em que momento que a gente lembra do outro lado, que a gente acha que não é gostável, né? Cadê as pazes da gente fazer com todos os nossos lados, os gostáveis ou não? Será que a gente acha que as pessoas só têm que gostar da gente, dos lados, das partes positivas da gente? E as partes negativas? A gente não é amado se tiver parte negativa, sabe? Então eu queria trazer esse questionamento mesmo. Que conselho você daria para pais, como passar uma experiência de vida em equilíbrio para os filhos, no meio de tanta rapidez, dessa explosão de informações à flor da pele que está hoje na internet, de comparações, de cobranças sobre-humana, né, com a inteligência artificial, uma cobrança de que o ser humano dê conta dessa rapidez de tudo, de execução de tarefas e tal. E como que você aconselharia pais que acabaram de ter filhos a inserir os filhos em sociedade, mesmo que eles queiram esse equilíbrio na vida dos filhos? Existe uma frase que eu gosto muito, que diz que a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que amam é crescer como seres humanos. Quando nós crescemos, nós somos um referencial de transformação para os nossos filhos. Se você imagina um garoto, um pré-adolescente hoje colocado dentro da sociedade, com tanta loucura que tem dentro da sociedade, a melhor coisa que ele pode ter é a admiração pelos pais. Se ele tem essa admiração, se ele tem o pai como um ser que para ele
desempenha um papel importante, é uma pessoa íntegra, uma pessoa coerente, a voz desse pai vai pesar mais do que, 3 vezes mais do que qualquer voz da sociedade. Que aí você pode ser um referencial que pode tentar evitar que ele seja sujeito a tantos riscos. Então, fazer com que os nossos filhos nos admirem é fundamental. Daí que o estímulo de termos filhos, de termos pessoas que se espelham em nós, de crescermos, de sermos melhores, para que eles tenham um referencial. Nós carregamos para a vida inteira essa imagem do que foram os nossos pais, da coerência que tinham, da capacidade que tinham de pensar nos demais, ou seja, dos valores, das virtudes, da coragem. Um pai que se torna uma referência para um filho, um pai que o filho admira, pode protegê-lo de muita coisa. Nós achamos que tem muitas coisas que temos que dar para um filho. Dar um referencial é aquilo que mais vai ser útil na vida dele. Objetos ele pode perder, imóveis pode vender, perder tudo. Diante de uma guerra, perde-se tudo de material, ninguém sabe o que vai ser o futuro. Agora, um referencial de vida, de coerência, de integridade, vai ser útil para a vida fora, seja qual for a circunstância que venha. E isso vai ficar com ele para toda a vida. Então, a melhor coisa que podemos fazer, cresça como ser humano, lute contra as suas limitações, torne-se uma pessoa mais íntegra, mais coerente com os teus valores, uma pessoa com mais coragem de enfrentar as tuas limitações, uma pessoa mais honesta consigo mesmo e com os demais, mais fraterna. Cada vez que tiver que tomar as suas decisões, considere o bem do outro, o interesse do outro, o benefício do outro, e não apenas a sua pele. Ou seja, todas essas coisas que a gente necessita tanto hoje em dia. Necessitamos de todos os valores que levam para a unidade. Fraternidade, solidariedade, compaixão. Nós necessitamos mais de aproximar-nos da unidade. No momento onde todo mundo está contra todo mundo. Então, quando você tem um pai e uma mãe que encarnam esses valores, são um referencial fundamental. É como se dentro do menu de opções que a sociedade dá para o garoto tivesse uma opção diferente. E aí ele tem chance. Acaba sendo um referencial não só para os nossos filhos, mas para os filhos da humanidade. Um ser humano diferente. É um referencial novo para os filhos da humanidade, que também temos compromisso com eles. Então eu não conheço, honestamente, uma postura. Às vezes as pessoas me perguntam qual é a sua postura política. Minha postura política é me tornar mais ser humano. Ser mais íntegra, ser mais coerente, ser mais humana. Eu acho que é a melhor coisa que se pode fazer pela humanidade. Dar uma referência de integridade. Lutar para expandir os seus limites. Lutar para dar para as pessoas uma opção diferente. Então eu acho isso fundamental. É uma razão a mais para crescermos. Ter um filho é uma razão a mais para lutarmos contra os nossos limites.